Bom dia, gente. Bom dia, turma de sétimo ano, 1701. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao que nós estávamos falando. Semana passada nós falamos sobre ângulos, né? E hoje nós vamos ver um elemento importante que pode aparecer no ângulo e em outros elementos, outros polígonos, enfim, que nós viermos a estudar, tá? Que é a bissetriz. Acredito que para a maioria, pelo menos, seja uma palavrinha nova e que vale a nossa atenção agora, tá? É muito importante a gente entender o conceito de bissetriz nesse momento. Bom, eu já estou aqui com o nosso amigo transferidor. Ele vai nos ajudar muito. A gente sabe que é o nosso, principalmente na nossa vida escolar, é o instrumento que nos auxilia na construção e também para medir ângulos, né? Então ele vai dar uma forcinha para a gente. É claro que eu já deixei algumas coisas construídas para facilitar o nosso caminho, tá? Então vamos lá. O que vem a ser bissetriz? Que eu acredito que é o primeiro contato de vocês com a palavra, tá? Bissetriz nada mais é do que a reta que divide um ângulo ao meio, tá? Essa é a característica que a gente tem que memorizar. A bissetriz é a reta que divide um ângulo ao meio, beleza? E aí isso pode aparecer dentro de um triângulo, pode aparecer em diversas situações, tá bom? Hoje a gente vai tratar de um ângulo comum, tá? Para exemplificar, eu construí aqui um ângulo AOB medindo 60 graus. Nós temos a semirreta OA, a semirreta OB, são os lados do ângulo, né? O vértice, que é a origem do ângulo, tudo bem? E a abertura entre essas semirretas medindo 60 graus. A bissetriz, ela é uma reta que tem que passar pela origem do ângulo. Se ela vai dividir o ângulo ao meio, né? Só que a gente sabe que por um ponto, no caso aqui o nosso ponto é o vértice, a origem, a gente pode traçar infinitas retas, tá? E todas essas retas, de alguma maneira, vai dividir o ângulo. Por exemplo, estou traçando aqui uma semirreta, né? De origem no ponto O, vou chamar de semirreta OH. Olha lá. Essa semirreta, ela divide o ângulo em duas partes. Eu tenho agora o ângulo AOH e tenho o ângulo HOB. Mas ela não divide o ângulo em duas partes iguais. Portanto, a semirreta OH não é bissetriz desse ângulo que eu construí aqui no caderno. Tudo bem? Ah, professor, o senhor tinha dito que é a reta, não a semirreta. Bom, a semirreta, a diferença da semirreta para a reta é que a semirreta tem um ponto de origem, né? Mas se a gente estende para cá, aí vira uma reta. Não é isso? A reta ela não tem origem nem final. Ela é infinita nos dois sentidos. A diferença é só essa. A semirreta é uma parte da reta, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o meu amigo transferidor e se essa abertura que eu fiz aqui AOB mede 60 graus, eu quero agora traçar a bissetriz desse ângulo. Divide ao meio, 30 graus. Então eu vou lá, ó, com o transferidor e vou medir um ângulo de 30 graus, posicionando a marcação do transferidor no vértice. O ponto B vai ser a minha referência para 0 grau, e agora eu vou até o ângulo de 30 graus, marco um pontinho lá, e eu já sei que a partir do vértice, da origem do ângulo, eu vou ter ali a nossa bissetriz, ó. Que eu vou chamar aqui de OC. Vai ser a nossa semirreta OC. Beleza?
a semirreta OC é bissetriz desse ângulo AOB. Se ela é semirreta e divide o ângulo ao meio, se ela é bissetriz e divide o ângulo ao meio, o ângulo AOC ficou medindo 30 graus, assim como o ângulo BOC, aqui embaixo, ó, espera aí que eu já vou mostrar, BOC também ficou medindo 30 graus. Beleza? É bem simples. É esse o conceito que nós temos que guardar a respeito de bissetriz, tá? É uma semirreta ou uma reta, né? Isso não interfere na definição. Passando pela origem, ou que tenha origem no vértice do ângulo, e vai dividir o ângulo ao meio, tá? Vamos a alguns exemplos de como isso vai aparecer para a gente nos exercícios. Eu coloquei ali, construí o ângulo DEF e com origem no vértice do ângulo, na origem do ângulo, eu tracei a semirreta EG, tá? Aí eu disse aqui, ó, EG é bissetriz de DEF, ou seja, é a bissetriz do ângulo, tá? A gente não pode presumir só através do nosso olho, da nossa percepção, que uma semirreta é bissetriz do ângulo, tá? O exercício precisa informar. A gente pode até intuir, a gente pode até ter a intuição. Isso pode ajudar a gente em algum momento, mas a gente não tem como garantir, tá? Para garantir, o exercício tem que informar, ok? Então vamos lá, aqui está informado, ó, EG, a semirreta EG, é bissetriz de DEF, do ângulo DEF. O ângulo GF mede 30 graus, ó, GEF. É só a metade de baixo, já que é bissetriz eu sei que divide ao meio, né? Então aqui a metade de baixo mede 30 graus. Aí são dois questionamentos aqui que o nosso exemplo levanta. Quanto mede o ângulo DEG e quanto mede o ângulo DEF, tá? Aqui, ó, quanto mede o ângulo DEG, quanto mede o ângulo DEF. Bem, DEG é a outra metade do ângulo DEF, né? DEG vai ser a outra metade do ângulo DEF, já que a primeira metade é essa parte aqui de baixo. E se for dividido ao meio, ou seja, duas metades, DEG também mede 30 graus. Ok? Vou anotar lá, ó. Mede 30 graus. Fácil desse jeito. Agora, a metade de baixo mede 30, a metade de cima mede 30, quanto mede o ângulo DEF, que é a abertura completa? Ó, 30 mais 30, ou 30 vezes 2. DEF mede 60 graus. Bem tranquilo, tá? Ah, professor, vai ser sempre fácil assim? Olha, na maioria das vezes o conceito é esse aí. Na maioria não, sempre o conceito é esse. Só que algumas vezes pode aparecer um ângulo que não tem uma medida tão redondinha assim, tão bonitinha, né? A gente pode ter os submúltiplos, grau, minuto, ou minuto e segundo, e aí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas o conceito é esse sempre, tá? Vamos ao segundo exemplo. Tá lá, ó. Eu construí o ângulo RST, aqui, RST, e a bissetriz SU, tá garantido aqui, ó, SU é bissetriz, tá? Do ângulo RST. Aí foi lá, ó, informado que o ângulo RST mede 130 graus, a abertura completa mede 130 graus. E aí são duas perguntas feitas, duas interrogações. Quanto mede o ângulo RSU e quanto mede o ângulo TSU? Bom, a gente sabe que a bissetriz divide ao meio, então o ângulo, tanto o ângulo RSU quanto o ângulo TSU serão iguais. Vai ser a metade de 130. A gente fazendo a divisão simples, 130 graus dividido por 2, tá? Aqui a gente sabe que não vai dar resto, porque o número é par, todo número par é divisível por 2, né? Mas se desse resto, a gente ia ter que transferir para minuto,
vê se deu resto zero. Deu, conta encerrada. Não deu? Transfere para segundo, tá? Como a gente viu no vídeo da semana passada. Então vamos lá. 130 dividido por 2, a metade de 130, ou você vai por partes. 13 dividido por 2, 6, sobra 1. 6 vezes 2, 12, né? Para 13 sobra 1. Baixo 0, 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Para 10 falta nada. Não tem mais ninguém para baixar, conta encerrado. 130 dividido por 2, 65 graus. 130 graus dividido por 2, 65 graus. Vamos lá. E eu sei que são iguais, porque está garantido aqui que a semirreta SU é a bissetriz do ângulo. Tá bom? Facinho, tá? Então eu posso informar a metade do ângulo e pedir para você descobrir a outra metade e o ângulo inteiro, né? Posso ainda te dar o ângulo e pedir para você descobrir quanto vale cada parte daquele ângulo ali, que foi dividido em duas partes, né? É assim que nós vamos trabalhar, e eu coloquei aqui um exemplo para a gente ver quando o ângulo não é bonitinho, olha lá, 46 graus. Ele é 46 graus e mais alguma coisinha, não chega a 47. Tá? Então é 46 graus, aqui no exemplo que eu usei, 15 minutos e 38 segundos. Tá? Então vamos lá. Foi construído o ângulo AOB e foi traçada a semirreta OC. Isso está garantido aqui, ó. OC é bissetriz do ângulo AOB. Deixa eu endireitar o caderno e falar. Então, o que a gente vai fazer? O ângulo BOC, ó, essa parte de baixo, mede 46 graus, 15 minutos e 38 segundos, de acordo com o nosso exemplo. Mas como essa semirreta é bissetriz, e eu sei que ela divide o ângulo ao meio, essa metade aqui de cima ela tem que ter o mesmo valor, né? Se for dividido em duas partes iguais, se é metade, então o ângulo AOC também vai medir 46 graus, 15 minutos e 38 segundos. Tranquilo? Dividiu em duas partes iguais, então tem que ser igual, cara. Não tem muito para onde correr. Para a gente achar a medida do ângulo AOB, que é a próxima pedida, o que nós vamos fazer? Ou melhor, o que podemos fazer? Eu posso somar, já que são duas partes iguais, eu posso fazer 46 graus, 15 minutos e 38 segundos, mais 46 graus, 15 minutos e 38 segundos. Ou, já que eu estou somando dois valores iguais, ao invés de somar, eu posso usar a multiplicação por 2, tá? É como eu vou preferir fazer aqui, mas isso é uma preferência. Eu posso fazer das duas maneiras, ok? Então vamos lá, ó. Lembrando, grau, minuto, segundo, hein? 46 graus, 15 minutos, 38 segundos, multiplicado por 2. Vamos lá. 2 vezes 38, você pode fazer com calma, mas só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ó. 2 vezes 30, 60, 2 vezes 8, 16. Junta os dois, 76. E passou de 60, professor. Já sabemos que vamos ter que fazer uma adaptação, né? Mas calma, isso é para depois. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 46, mesma coisa, ó. 2 vezes 40, 80. 2 vezes 6, 12. Juntando os dois, 92. Beleza? Aqui, ó, passou de 60, então a gente vai ter que tirar o que está sobrando dali, certo? Então eu vou pegar esse 76, vou tirar 60 segundos e vai sobrar ali, ó, 16 segundos, certo? Não estou fazendo aqui embaixo para não extrapolar aqui o meu espaço, tá? Então eu vou tirar daqui 60 segundos, vão sobrar 16 segundos. Ok? Ó. Só que esses 60 segundos que nós tiramos dali tem que ir para algum lugar. A gente joga para os minutos.
E sabemos que 60 segundos correspondem a 1 minuto. Então, vai chegar aqui, já tem 30. De novo, ó, vou fazer aqui do lado para não extrapolar o espaço lá embaixo. Esses 60 segundos viraram 1 minuto. Juntando com os 30 que já tem lá, 31 minutos. Então, esses 30, na verdade, viram 31. Como aqui não igualou e nem ultrapassou 60, a gente não precisa fazer adaptação nenhuma, tá? No grau, a gente pode ir a qualquer valor, ok? Então, as adaptações necessárias já foram feitas. O ângulo AOB tem a medida de 92 graus. Vou botar aqui o símbolo do grau. 31 minutos e 16 segundos. AOB mede 92 graus, 31 minutos e 16 segundos. Ok? No momento, é o que de mais complicado vocês podem encontrar. Poderia ser feito também da seguinte maneira, ó. Ao invés dele dar a metade do ângulo, ele poderia dar o ângulo completo, AOB, 92 graus, 31 minutos e 16 segundos, e pedir para a gente descobrir as metades. Ora, metade é divisão por 2. Nós iríamos, ao invés aqui de fazer a multiplicação, pegar o valor do ângulo completo, né? O ângulo, a abertura completa, e dividir por 2, ok? Também é uma outra maneira. Mas é o máximo de complicação que a gente pode encontrar, tá? E para fazer também alguns dos exercícios que vocês vão ter que fazer para a semana, a gente precisa entender o ângulo, além de entendê-lo como a abertura entre duas semirretas, existem outras maneiras também da gente compreender o conceito de ângulos. E uma dessas outras maneiras é a gente entender o ângulo como mudança de direção, tá? Então, coloquei aqui, ó, uma reta, ela vai inteiriça até um pouco parte do percurso da reta aqui, né, que eu coloquei, e depois eu pontilhei. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está caminhando em cima dessa reta, e vem caminhando aqui, todo contente, aí você chega num determinado ponto em que você decide mudar a direção da sua caminhada. Você não vai mais caminhar sobre essa reta. Por algum motivo, ou porque aqui tem alguma coisa bloqueando o caminho, ou você não quer ir para frente, você quer ir um pouco para o lado, enfim, alguma coisa aconteceu. Você vai precisar mudar de direção, tá? Então, olha, se nós não mudarmos de direção, continuarmos sobre a reta, ali, estamos indo sob um ângulo de 0 grau, tá? Ah, professor, ali em cima está 180. Mas eu estou usando a referência aqui por fora. Se eu quiser, por dentro, se eu quiser usar a referência por fora, eu tenho que virar o transferidor, ok? Aí 0 grau, tá? Aí vamos supor que daqui você quis virar 30 graus à esquerda. Bom, 0, 10, 20, 30. Você vai seguir, então, nessa direção a partir do ponto que você tentou mudar o seu caminho. Formamos aqui um ângulo de 30 graus. Foi uma mudança de direção e você agora seguiu por aqui, tá? Foi um exemplo. Estávamos andando em linha reta e nesse ponto eu resolvi mudar 30 graus, virar 30 graus à esquerda e seguir em outra direção, ok? Eu poderia tomar outra decisão, de repente eu não queria ir para a esquerda, decidi pela direita, sei lá, eu vou 45 graus à direita, aqui ó, eu vou usar o lado de fora, tá vendo? Que o meu transferidor é de 180, ele não vira para cá, para a direita. Então, ó, se fosse um de 360, eu teria como fazer a medição por aqui mesmo, tá? Mas o meu é de meia volta, não dá, então eu tenho que virar o transferidor todo. Tá lá, indo 50 graus, ó, 0, tem que posicionar direitinho aqui, ó, posicionado. 10, 20, 30, 40, 50 graus à direita, para cá, ó.
virei 50 graus à direita. Foi uma nova decisão que nós tomamos, tá? Então, isso é apenas uma maneira nova, ou uma maneira diferente, que nós podemos utilizar para compreender o conceito de ângulos. E essa maneira diferente, que nós estamos vendo agora, vai ajudar vocês na resolução de alguns exercícios para essa semana, tá bom? Um abraço, eu espero que vocês tenham compreendido e as atividades estarão junto com o vídeo na página da escola. Eu estou sempre dando uma olhadinha lá, então caso alguém não consiga entender alguma coisa, pode colocar a dúvida lá, que eu estou sempre de olho e aí eu tento ajudar, tá? Um forte abraço, se cuidem!